Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta ou sanciona a seguinte lei. Parte 1ª. Do Presidente da República e Ministros de Estado. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade, os que esta lei especifica. Artigo 2º. Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação, até 5 anos, para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou ministros de Estado, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou contra o Procurador-Geral da República. Artigo 3º. A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum, na justiça ordinária, nos termos das leis de processo penal. Artigo 4º. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: inciso 1, a existência da União. Inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados. Inciso 3, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4, a segurança interna do país. Inciso 5, a probidade na administração. Inciso 6, a lei orçamentária. Inciso 7, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Inciso 8, o cumprimento das decisões judiciárias. Constituição, artigo 89. Título 1. Capítulo 1. Dos crimes contra a existência da União. Artigo 5º. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. 1. Entreter, direta ou indiretamente, inteligência com governo estrangeiro, provocando-o a fazer guerra, ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de guerra contra a República. 2. Tentar, diretamente e por fatos, submeter a União, ou algum dos estados ou territórios a domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer estado ou porção do território nacional. 3. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade. 4. Revelar negócios políticos, ou militares, que devam ser mantidos secretos, a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação. 5. Auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a fazer a guerra, ou a cometer hostilidade contra a República. 6. Celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da nação. 7. Violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no país. 8. Declarar a guerra, salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz, sem autorização do Congresso Nacional. 9. Não empregar contra o inimigo os meios de defesa de que poderia dispor. 10. Permitir o Presidente da República, durante as sessões legislativas, e sem autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo território do país, ou, por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente. 11. Violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. Capítulo 2. Dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais. Artigo 6º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário, e dos poderes constitucionais dos Estados. 1. Tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião, ou tentar impedir por qualquer modo, o funcionamento de qualquer de suas câmaras. 2. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertença, ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato bem, como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de corrupção. 3. Violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das câmaras municipais. 4. Permitir que força estrangeira transite pelo território do país, ou nele permaneça quando a isso se opõe ao Congresso Nacional.
5. Opor-se diretamente, e por fatos ao livre exercício do poder judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças. 6. Usar de violência ou ameaça, para constranger juiz, ou jurado, a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer, ou deixar de fazer ato do seu ofício. 7. Praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime neste artigo. 8. Intervir em negócios peculiares aos estados, ou aos municípios com desobediência às normas constitucionais. Capítulo 3. Dos crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Artigo 7º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 1. Impedir por violência, ameaça ou corrupção, o livre exercício do voto. 2. Obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais. 3. Violar o escrutínio de sessão eleitoral, ou inquinar de nulidade, o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material. 4. Utilizar o poder federal, para impedir a livre execução da lei eleitoral. 5. Servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata, para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. 6. Subverter ou tentar subverter por meios violentos, a ordem política e social. 7. Incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. 8. Provocar animosidade entre as classes armadas, ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. 9. Violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do artigo 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição. 10. Tomar ou autorizar durante o estado de sítio, medidas de repressão que cedam os limites estabelecidos na Constituição. Capítulo 4. Dos crimes contra a segurança interna do país. Artigo 8º. São crimes contra a segurança interna do país. 1. Tentar mudar por violência a forma de governo da República. 2. Tentar mudar por violência a Constituição Federal, ou de algum dos estados, ou lei da União, de estado ou município. 3. Decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso Nacional, ou no recesso deste, não havendo comoção interna grave nem fatos, que evidenciem estar a mesma a irromper, ou não ocorrendo guerra externa. 4. Praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna, definidos na legislação penal. 5. Não dar as providências de sua competência para impedir, ou frustrar a execução desses crimes. 6. Ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional. 7. Permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública. 8. Deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e necessário, à sua execução e cumprimento. Capítulo 5. Dos crimes contra a probidade na administração. Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. 1. Omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo, ou dos atos do Poder Executivo. 2. Não prestar ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior. 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifestem delitos funcionais, ou na prática de atos contrários à Constituição. 4. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. 5. Infringir no provimento dos cargos públicos as normas legais. 6. Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno, ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Capítulo 6. Dos crimes contra a lei orçamentária. Artigo 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. 1. Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do orçamento da República dentro dos primeiros 2 meses de cada sessão legislativa. 2. Exceder ou transportar, sem autorização legal, as verbas do orçamento. 3.
realizar o estorno de verbas. 4. Infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária. 5. Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. 6. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária, ou na de crédito adicional, ou com inobservância de prescrição legal. 7. Deixar de promover, ou de ordenar na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva, para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. 8. Deixar de promover, ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro. 9. Ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 10. Captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 11. Ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que autorizou. 12. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei. Capítulo 7. Dos crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. Artigo 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. 1. Ordenar despesas não autorizadas por lei, ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. 2. Abrir crédito sem fundamento em lei, ou sem as formalidades legais. 3. Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar operação de crédito sem autorização legal. 4. Alienar imóveis nacionais, ou empenhar rendas públicas sem autorização legal. 5. Negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional. Capítulo 8. Dos crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias. Artigo 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias. 1. Impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário. 2. Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário, no que depender do exercício das funções do Poder Executivo. 3. Deixar de atender à requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. Título 2. Dos ministros de Estado. Artigo 13. São crimes de responsabilidade dos ministros de Estado. 1. Os atos definidos nesta lei, quando por eles praticados ou ordenados. 2. Os atos previstos nesta lei, que os ministros assinarem com o Presidente da República, ou por ordem deste praticarem. 3. A falta de comparecimento sem justificação, perante a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, ou qualquer das suas comissões, quando uma ou outra casa do Congresso os convocar para pessoalmente prestarem informações acerca de assunto previamente determinado. 4. Não prestarem dentro em 30 dias, e sem motivo justo, a qualquer das câmaras do Congresso Nacional, as informações que ela lhe solicitar por escrito, ou prestarem-nas com falsidade. Parte 2ª. Processo e julgamento. Título único. Do Presidente da República e Ministros de Estado. Capítulo 1. Da denúncia. Artigo 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados. Artigo 15. A denúncia só poderá ser recebida, enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Artigo 16.
A denúncia assinada pelo denunciante, e com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados, nos crimes de que haja prova testemunhal. A denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de 5 no mínimo. Artigo 17. No processo de crime de responsabilidade, servirá de escrivão um funcionário da Secretaria da Câmara dos Deputados, ou do Senado, conforme se achar o mesmo em uma ou outra casa do Congresso Nacional. Artigo 18. As testemunhas arroladas no processo deverão comparecer para prestar o seu depoimento, e à mesa da Câmara dos Deputados, ou do Senado por ordem de quem serão notificadas. Tomará as providências legais, que se tornarem necessárias para compeli-las à obediência. Capítulo 2. Da acusação. Artigo 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os partidos, para opinar sobre a mesma. Artigo 20. A comissão a que alude o artigo anterior se reunirá dentro de 48 horas, e, depois de eleger seu presidente e relator, emitirá parecer, dentro do prazo de 10 dias, sobre se a denúncia deve ser, ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a comissão proceder às diligências, que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia. Parágrafo 1º. O parecer da comissão especial será lido no expediente da sessão da Câmara dos Deputados e publicado integralmente no Diário do Congresso Nacional, e em avulsos, juntamente com a denúncia, devendo as publicações ser distribuídas a todos os deputados. Parágrafo 2º. 48 horas após a publicação oficial do parecer da comissão especial, será o mesmo incluído, em primeiro lugar, na ordem do dia da Câmara dos Deputados, para uma discussão única. Artigo 21. 5 representantes de cada partido poderão falar, durante 1 hora, sobre o parecer, ressalvado ao relator da comissão especial, o direito de responder a cada um. Artigo 22. Encerrada a discussão do parecer, e submetido mesmo à votação nominal, será a denúncia, com os documentos que a instruam, arquivada, se não for considerada objeto de deliberação. No caso contrário, será remetida por cópia autêntica ao denunciado, que terá o prazo de 20 dias para contestá-la, e indicar os meios de prova, com que pretenda demonstrar a verdade do alegado. Parágrafo 1º. Findo esse prazo, e com ou sem a contestação, a comissão especial determinará as diligências requeridas, ou que julgar convenientes, e realizará as sessões necessárias para a tomada do depoimento das testemunhas de ambas as partes, podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que poderá assistir pessoalmente, ou por seu procurador, a todas as audiências e diligências realizadas pela comissão, interrogando e contestando as testemunhas, e requerendo a reinquirição ou acareação das mesmas. Parágrafo 2º. Findas essas diligências, a comissão especial proferirá, no prazo de 10 dias, parecer sobre a procedência ou improcedência da denúncia. Parágrafo 3º. Publicado e distribuído esse parecer na forma do parágrafo 1º do artigo 20, será o mesmo, incluído na ordem do dia da sessão imediata, para ser submetido a 2 discussões, com o interregno de 48 horas entre uma e outra. Parágrafo 4º. Nas discussões do parecer sobre a procedência ou improcedência da denúncia, cada representante de partido poderá falar uma só vez, e durante 1 hora, ficando as questões de ordem subordinadas ao disposto no parágrafo 2º do artigo 20. Artigo 23. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação nominal, não sendo permitidas então, questões de ordem, nem encaminhamento de votação. Parágrafo 1º. Se da aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia, considerar-se-á decretada a acusação pela Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Decretada a acusação, será o denunciado intimado imediatamente pela mesa da Câmara dos Deputados, por intermédio do primeiro secretário. Parágrafo 3º. Se o denunciado estiver ausente do Distrito Federal, a sua intimação será solicitada pela mesa da Câmara dos Deputados, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, em que ele se encontrar. Parágrafo 4º.
A Câmara dos Deputados elegerá uma comissão de 3 membros para acompanhar o julgamento do acusado. Parágrafo 5º. São efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente da República, ou de Ministro de Estado, a suspensão do exercício das funções do acusado, e da metade do subsídio, ou do vencimento, até sentença final. Parágrafo 6º. Conforme se trate da acusação de crime comum, ou de responsabilidade, o processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal, ou ao Senado Federal. Capítulo 3. Do julgamento. Artigo 24. Recebido no Senado o decreto de acusação com o processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado, o libelo pela comissão acusadora, remeterá ao presidente cópia de tudo ao acusado, que, na mesma ocasião, e nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 23, será notificado para comparecer em dia prefixado perante o Senado. Parágrafo único. Ao presidente do Supremo Tribunal Federal enviar-se-á o processo em original, com a comunicação do dia designado para o julgamento. Artigo 25. O acusado comparecerá, por si ou pelos seus advogados, podendo ainda oferecer novos meios de prova. Artigo 26. No caso de revelia, marcará o presidente novo dia para o julgamento, e nomeará para a defesa do acusado um advogado, a quem se facultará o exame de todas as peças de acusação. Artigo 27. No dia aprazado para o julgamento, presentes o acusado, seus advogados, ou o defensor nomeado à sua revelia, e a comissão acusadora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, abrindo a sessão, mandará ler o processo preparatório, o libelo e os artigos de defesa. Em seguida inquirirá as testemunhas, que deverão depor publicamente, e fora da presença umas das outras. Artigo 28. Qualquer membro da comissão acusadora, ou do Senado, e bem assim o acusado, ou seus advogados, poderão requerer que se façam às testemunhas perguntas que julgarem necessárias. Parágrafo único. A comissão acusadora, ou o acusado, ou seus advogados, poderão contestar ou arguir as testemunhas sem, contudo, interrompê-las e requerer a careação. Artigo 29. Realizar-se-á a seguir o debate verbal entre a comissão acusadora e o acusado ou seus advogados pelo prazo que o presidente fixar, e que não poderá exceder de 2 horas. Artigo 30. Findos os debates orais e retiradas as partes, abrir-se-á discussão sobre o objeto da acusação. Artigo 31. Encerrada a discussão, o presidente do Supremo Tribunal Federal fará relatório resumido da denúncia, e das provas da acusação, e da defesa e submeterá à votação nominal dos senadores o julgamento. Artigo 32. Se o julgamento for absolutório, produzirá desde logo todos os efeitos a favor do acusado. Artigo 33. No caso de condenação, o Senado, por iniciativa do presidente, fixará o prazo de inabilitação do condenado para o exercício de qualquer função pública, e no caso de haver crime comum, deliberará ainda sobre seu presidente o deverá submeter à justiça ordinária, independentemente da ação de qualquer interessado. Artigo 34. Proferida sentença condenatória, o acusado estará, ipso facto, destituído do cargo. Artigo 35. A resolução do Senado constará de sentença que será lavrada, nos autos do processo, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, assinada pelos senadores que funcionarem como juízes, transcrita na ata da sessão, e, dentro desta, publicada no Diário Oficial, e no Diário do Congresso Nacional. Artigo 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do processo de responsabilidade do Presidente da República, ou dos ministros de Estado, o deputado ou senador, a, que tiver parentesco consanguíneo, ou afim, com o acusado, em linha reta, em linha colateral, os irmãos cunhados, enquanto durar o cunhado, e os primos co-irmãos. B, que, como testemunha do processo tiver deposto de ciência própria. Artigo 37. O Congresso Nacional deverá ser convocado, extraordinariamente, pelo terço de uma de suas câmaras, caso a sessão legislativa se encerre, sem que se tenha ultimado o julgamento do Presidente da República, ou de ministro de Estado, bem como, no caso de ser necessário, o início imediato do processo. Artigo 38.
no processo e julgamento do Presidente da República e dos ministros de Estado, serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como o Código de Processo Penal. Parte 3ª. Título 1. Capítulo 1. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 1. Altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. 2. Proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Artigo 39-A. Constituem também crimes de responsabilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal, ou de seu substituto quando no exercício da presidência, as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos presidentes e respectivos substitutos quando no exercício da presidência, dos tribunais superiores, dos tribunais de contas, dos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, dos tribunais de justiça e de alçada dos estados e do Distrito Federal, e aos juízes diretores de foro ou função equivalente no primeiro grau de jurisdição. Capítulo 2. Do Procurador-Geral da República. Artigo 40. São crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República. 1. Emitir parecer, quando, por lei, seja suspeito na causa. 2. Recusar-se à prática de ato que lhe incumba. 3. Ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições. 4. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 40-A. Constituem também crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República, ou de seu substituto quando no exercício da chefia do Ministério Público da União, as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se: inciso 1, ao Advogado-Geral da União; inciso 2, aos Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral e Militar, aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, e aos membros do Ministério Público da União e dos Estados, da Advocacia Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, quando no exercício de função de chefia das unidades regionais ou locais das respectivas instituições. Título 2. Do Processo e Julgamento. Capítulo 1. Da Denúncia. Artigo 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Artigos 39 e 40. Artigo 41-A. Respeitada a prerrogativa de foro, que assiste às autoridades, a que se referem o parágrafo único do artigo 39-A e o inciso 2º do parágrafo único do artigo 40-A, as ações penais contra elas ajuizadas pela prática dos crimes de responsabilidade previstos no artigo 10 desta lei, serão processadas e julgadas de acordo com o rito instituído pela Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, permitido, a todo cidadão, o oferecimento da denúncia. Artigo 42. A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Artigo 43. A denúncia, assinada pelo denunciante com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de 5, no mínimo. Artigo 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial, eleita para opinar sobre a mesma. Artigo 45. A comissão a que alude o artigo anterior, reunir-se-á dentro de 48 horas, e, depois de eleger o seu presidente e relator,
emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser, ou não, julgada objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias. Artigo 46. O parecer da comissão, com a denúncia, e os documentos que a instruírem, será lido no expediente de sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional, e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os senadores, e dado para a ordem do dia da sessão seguinte. Artigo 47. O parecer será submetido a uma só discussão, e a votação nominal considerando-se aprovado, se reunir a maioria simples de votos. Artigo 48. Se o Senado resolver que a denúncia não deve constituir objeto de deliberação, serão os papéis arquivados. Artigo 49. Se a denúncia for considerada objeto de deliberação, a mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado, para responder à acusação no prazo de 10 dias. Artigo 50. Se o denunciado estiver fora do Distrito Federal, a cópia lhe será entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se achar. Caso se ache fora do país, ou em lugar incerto, e não sabido, o que será verificado pelo primeiro secretário do Senado, a intimação far-se-á por edital, publicado no Diário do Congresso Nacional, com antecedência de 60 dias, aos quais se acrescerá, em comparecendo o denunciado, o prazo do artigo 49. Artigo 51. Fim do prazo para a resposta do denunciado, seja esta recebida, ou não, a comissão dará parecer, dentro de 10 dias, sobre a procedência ou improcedência da acusação. Artigo 52. Perante a comissão, o denunciante e o denunciado poderão comparecer pessoalmente, ou por procurador, assistir a todos os atos e diligências por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemunhas e requerer a sua careação. Para esse efeito, a comissão dará aos interessados conhecimento das suas reuniões e das diligências a que deva proceder, com a indicação de lugar, dia e hora. Artigo 53. Findas as diligências, a comissão emitirá sobre o seu parecer, que será publicado e distribuído, com todas as peças que o instruírem, e dado para a ordem do dia 48 horas, no mínimo, depois da distribuição. Artigo 54. Esse parecer terá uma só discussão, e considerar-se-á aprovado, se, em votação nominal, reunir a maioria simples dos votos. Artigo 55. Se o Senado entender que não procede a acusação, serão os papéis arquivados. Caso decida o contrário, a mesa dará imediato conhecimento dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal, ao Presidente da República, ao denunciante e ao denunciado. Artigo 56. Se o denunciado não estiver no Distrito Federal, a decisão ser-lhe-á acento agudo comunicada à requisição da mesa, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado onde se achar. Se estiver fora do país, ou em lugar incerto, e não sabido, o que será verificado pelo primeiro secretário do Senado, far-se-á intimação mediante edital pelo Diário do Congresso Nacional, com antecedência de 60 dias. Artigo 57. A decisão produzirá desde a data da sua intimação os seguintes efeitos, contra o denunciado. A. Ficar suspenso do exercício das suas funções até sentença final. B. Ficar sujeito à acusação criminal. C. Perder, até sentença final, 1/3 dos vencimentos, que lhe será pago no caso de absolvição. Capítulo 2. Da acusação e da defesa. Artigo 58. Intimado o denunciante ou seu procurador da decisão, a que aludem os 3 últimos artigos, ser-lhe-á acento agudo dada vista do processo, na Secretaria do Senado, para, dentro de 48 horas, oferecer o libelo acusatório e o rol das testemunhas. Em seguida abrir-se-á vista ao denunciado, ou ao seu defensor, pelo mesmo prazo para oferecer a contrariedade e o rol das testemunhas. Artigo 59. Decorridos esses prazos, com o libelo, e a contrariedade, ou sem eles, serão os autos remetidos, em original, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ou ao seu substituto legal, quando seja ele o denunciado, comunicando-se-lhe o dia designado para o julgamento, e convidando-o para presidir a sessão. Artigo 60.
O denunciante e o acusado serão notificados pela forma estabelecida no artigo 56, para assistirem ao julgamento, devendo as testemunhas ser, por um magistrado, intimadas a comparecer à requisição da mesa. Parágrafo único. Entre a notificação e o julgamento deverá mediar o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 61. No dia e hora marcados para o julgamento, o Senado reunir-se-á, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, ou do seu substituto legal. Verificada a presença de número legal de senadores, será aberta sessão e feita chamada das partes, acusador e acusado, que poderão comparecer pessoalmente, ou pelos seus procuradores. Artigo 62. A revelia do acusador não importará a transferência do julgamento, nem perempção da acusação. Parágrafo 1º. A revelia do acusado determinará o adiamento de julgamento, para o qual o presidente designará novo dia, nomeando um advogado para defender o réu. Parágrafo 2º. Ao defensor nomeado será facultado o exame de todas as peças do processo. Artigo 63. No dia definitivamente aprazado para o julgamento, verificado o número legal de senadores, será aberta sessão e facultado o ingresso às partes, ou aos seus procuradores. Serão juízes todos os senadores presentes, com exceção dos impedidos nos termos do artigo 36. Parágrafo único. O impedimento poderá ser oposto pelo acusador, ou pelo acusado e invocado por qualquer senador. Artigo 64. Constituído o Senado em tribunal de julgamento, o presidente mandará ler o processo e, em seguida, inquirirá publicamente as testemunhas, fora da presença umas das outras. Artigo 65. O acusador e o acusado, ou seus procuradores, poderão reinquirir as testemunhas, contestá-las sem interrompê-las, e requerer a sua careação, sejam feitas as perguntas que julgar necessárias. Artigo 66. Fim da inquirição, haverá debate oral, facultadas a réplica e a tréplica entre o acusador e o acusado, pelo prazo que o presidente determinar. Parágrafo único. Ultimado o debate, retirar-se-ão partes do recinto da sessão, e abrir-se-á uma discussão única entre os senadores sobre o objeto da acusação. Artigo 67. Encerrada a discussão, fará o presidente um relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa, bem como das respectivas provas, submetendo em seguida o caso a julgamento. Capítulo 3. Da sentença. Artigo 68. O julgamento será feito, em votação nominal pelos senadores desimpedidos, que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente. Cometeu o acusado, f, o crime que lhe é imputado, e deve ser condenado à perda do seu cargo? Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver, pelo menos, 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta ao plenário sobre o tempo, não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Artigo 69. De acordo com a decisão do Senado, o presidente lavrará nos autos a sentença que será assinada por ele e pelos senadores que tiverem tomado parte no julgamento e transcrita na ata. Artigo 70. No caso de condenação, fica o acusado desde logo destituído do seu cargo. Se a sentença for absolutória, produzirá a imediata reabilitação do acusado, que voltará ao exercício do cargo, com direito à parte dos vencimentos, de que tenha sido privado. Artigo 71. Da sentença, dar-se-á imediato conhecimento ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal e ao acusado. Artigo 72. Se no dia do encerramento do Congresso Nacional, não estiver concluído o processo ou julgamento de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou do Procurador-Geral da República, deverá ele ser convocado extraordinariamente pelo terço do Senado Federal. Artigo 73. No processo e julgamento de ministro do Supremo Tribunal, ou do Procurador-Geral da República serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, o Regimento Interno do Senado Federal e o Código de Processo Penal. Parte 4ª. Título único. Capítulo 1. Dos governadores e secretários dos estados. Artigo 74.
constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos estados, ou dos seus secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. Capítulo 2. Da denúncia, acusação e julgamento. Artigo 75. É permitido a todo cidadão denunciar o governador perante a Assembleia Legislativa, por crime de responsabilidade. Artigo 76. A denúncia assinada pelo denunciante, e com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los com a indicação do local, em que possam ser encontrados. Nos crimes de que houver prova testemunhal, conterão rol das testemunhas, em número de 5 pelo menos. Parágrafo único. Não será recebida denúncia depois que o governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo. Artigo 77. Apresentada a denúncia e julgada objeto de deliberação, se a Assembleia Legislativa por maioria absoluta, decretar a procedência da acusação, será o governador imediatamente suspenso de suas funções. Artigo 78. O governador será julgado nos crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado, e não poderá ser condenado, senão a perda do cargo, com inabilitação até 5 anos, para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da justiça comum. Parágrafo 1º. Quando o tribunal de julgamento for de jurisdição mista, serão iguais, pelo número, os representantes dos órgãos que o integrarem, excluído o presidente, que será o presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a condenação pelo voto de 2/3 dos membros, de que se compuser o Tribunal de Julgamento. Parágrafo 3º. Nos estados, onde as constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se ao disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de 5 membros do Legislativo, e de 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha desse tribunal será feita dos membros do Legislativo, mediante eleição pela Assembleia. A dos desembargadores, mediante sorteio. Parágrafo 4º. Esses atos deverão ser executados dentro em 5 dias contados da data em que a Assembleia enviar ao presidente do Tribunal de Justiça os autos do processo, depois de decretada a procedência da acusação. Artigo 79. No processo e julgamento do governador, serão subsidiários desta lei naquilo, em que lhe forem aplicáveis, assim o regimento interno da Assembleia Legislativa, e do Tribunal de Justiça, como o Código de Processo Penal. Parágrafo único. Os secretários de Estado, nos crimes conexos com os dos governadores, serão sujeitos ao mesmo processo e julgamento. Disposições Gerais. Artigo 80. Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República, e dos Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados é Tribunal de Pronúncia, e o Senado Federal, Tribunal de Julgamento. Nos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e do Procurador-Geral da República, o Senado Federal é, simultaneamente, Tribunal de Pronúncia e Julgamento. Parágrafo único. O Senado Federal, na apuração e julgamento dos crimes de responsabilidade, funciona sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal, e só proferirá sentença condenatória pelo voto de 2/3 dos seus membros. Artigo 81. A declaração de procedência da acusação nos crimes de responsabilidade só poderá ser decretada pela maioria absoluta da Câmara que a preferir. Artigo 82. Não poderá exceder de 120 dias, contados da data da declaração da procedência da acusação, o prazo para o processo e julgamento dos crimes definidos nesta lei. Rio de Janeiro, 10 de abril de 1950, 129º da Independência e 62º da República. Eurico Gaspar Dutra,